Continuando a aula anterior, eu tenho aqui o picolé aberto. Esse modelo não é exatamente aquele mesmo modelo que eu usei na aula anterior. Ele tem alguma coisinha modificada ou outra. Porém, ele foi feito exatamente da mesma forma. Aqui eu coloquei os flocos naquela mesma posição que eu tinha falado anteriormente. Aqui tem os flocos menores, a mesma textura, né? O mesmo modelo. Ele só tem uma modificaçãozinha ou outra, que eu fiz ela com um pouco mais de tempo. Então eu considerei um pouco melhor que aquele. A posição dele, eu puxei um pouquinho mais para frente. E na vista de frente ficou assim. Só que essa posição não é a posição que nós vamos renderizar. A posição que nós vamos renderizar é a posição da câmera, que é essa aqui. Aqui eu já tenho a cena montada praticamente. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi feita a cena, explicar cada um desses objetos que foram utilizados aqui. Aqui nós temos um fundo infinito, né? Ele é bem grande para não pegar o reflexo do preto, né, do mundo aqui fora. Ele tem esse rebatedor. Esse rebatedor serve para dar esse reflexo que é visto nessa região do picolé aqui. Vocês percebem que tem um reflexo bem suave? Ele serve para dar um pouco de volume para essa parte. Aqui nós temos então o fundo infinito, né, com uma luz batendo no fundo, mais ou menos nessa região. E por isso que eu utilizei cada um daqueles objetos e luzes. Temos aqui então uma luz vindo de cima e uma luz um pouco mais fraca atingindo esse outro ponto, que seriam respectivamente essa luz e essa luz. Essas duas luzes são V-Ray Lights. Para criar essa luz, basta você ir aqui em Create, depois em Lights, aqui você seleciona a opção V-Ray Light. Depois disso, basta você clicar, segurar o mouse, né, o botão do mouse e arrastar. Eu criei ela assim, dessa forma, clicando e arrastando, e coloquei o tamanho dentro do Modify, certo? Por esses parâmetros. Então eu coloquei aqui 30 e 30. Não alterem o tamanho dessa luz utilizando essa ferramenta, Select and Uniform Scale, pois assim você altera o tamanho do emissor. Porém ele continua emitindo a mesma quantidade de luz, o que é errado. As medidas que eu coloquei são de 30 e 30, como vocês podem notar. E as únicas coisas que eu mexi nessas luzes foi o multiplier. Eu vou deletrar essa outra luz aqui. Aqui, a primeira luz, o multiplier, eu deixei em 100. Enquanto a segunda eu deixei um pouco mais fraca, com o multiplier em 30. Então o que eu fiz? Eu só fiz uma cópia dessa primeira, né? Segurando o Shift, clicando e arrastando para a direita. Clicando em Copy, OK. Vim no Select and Rotate e girei ela um pouco para cá, ficando desta forma, certo? Colocando ela para bater um pouco atrás do objeto aqui, do picolé, para dar um aspecto de transparência, uma luz bem interessante. Como câmera, eu usei uma V-Ray Physical Cam, que é criada no mesmo botão Create, aí nós vamos em Câmeras, e aqui selecionamos V-Ray Physical Cam. Depois de selecionada, basta você clicar e arrastar para o ponto onde você deseja focar. Eu só fiz isso, né, focando obviamente no picolé. Aqui você tem a opção de controlar a câmera e o ponto onde ela foca, né? Basta que você coloque esse ponto em cima do picolé e a câmera você clica nela e seleciona uma posição interessante. Os parâmetros que eu utilizei nessa câmera, que servem para esse caso especificamente, foram os seguintes. Film Gate em 31, aproximadamente, Focal Length em 130 e o Zoom Factor em 2,69.
Mas, obviamente, esses parâmetros podem variar de acordo com as condições que vocês criarem o cenário, o objeto e tudo mais. Então, é variável isso, não é um valor fixo que se vocês colocarem aqui vai dar certo na cena de vocês. Legal? Se vocês quiserem ver a vista da câmera, basta apertar o botão C no teclado. A vista da câmera, como ela está enxergando o objeto, é exatamente dessa forma. A vista de frente, nós temos essa posição, que não é uma posição tão interessante, eu achei. A posição da câmera está bem mais legal, dando um destaque para o recheio do picolé, para as partículas aqui, né? Para o chocolate quebrado e tudo mais. O pensamento nessa etapa de setagem da câmera, e rebatedores, luzes, etc., ele tem que ser inteiramente voltado para a realidade mesmo. Pensando exatamente como um fotógrafo, ele faria a foto do objeto, né? Provavelmente ele escolheria esse ângulo. Você tem que pensar quais luzes ele utilizaria, qual enquadramento, onde ele colocaria alguns rebatedores. Por isso é bem interessante, às vezes, estudar fotografia para um tipo de render desse. É sempre muito importante. Esse fundo infinito foi feito de uma maneira bem simples. Eu simplesmente peguei um box aqui dentro de Create, né? Criei ele mais ou menos com essa altura. Cliquei com o botão direito, né? Dei um Convert to Editable Poly. Deletei esses 3 pontos. E adicionei uns edges nessa região. Nessa região. E aqui embaixo. Depois disso, eu simplesmente tenho um Turbo Smooth. Aqui poderemos aumentar também para 2 ou 3. Foi feito dessa forma, bem simples mesmo. Certo? Esse fundo infinito, inclusive, já está com material, que será explicado na próxima parte, juntamente com os outros materiais. Tudo certo? Até a próxima parte.